Saia! Não finja que entende isso, faxineiro. A professora, a doutora Carolina Silveira, apontou para a porta, seu dedo bem cuidado, perfurando o ar como uma arma. A matemática de 35 anos, prodígio formada pela USP, tinha acabado de humilhar Rafael Santos, na frente de 30 estudantes de pós-graduação da Universidade de São Paulo, tratando-o como lixo, abaixo de seus saltos de grife importados. As mãos de Rafael congelaram em seu carrinho de limpeza. Todos os olhos na sala queimavam em suas costas enquanto os alunos sorriam para o entretenimento. Carolina estava ao lado de seu quadro negro coberto de equações complexas, seus diplomas de doutorado brilhando na parede atrás dela como troféus de superioridade intelectual. Graduação e mestrado pela USP, doutorado pela Unicamp, pós-doutorado no MIT. Mas em vez de ir embora, Rafael se aproximou da prova matemática que ela vinha demonstrando. Seus olhos escuros examinaram os símbolos elegantes com uma intensidade que fez o sorriso confiante de Carolina vacilar por apenas um momento. Na verdade, professora, disse Rafael baixinho, sua voz cortando o silêncio. Há um erro na terceira linha. A sala explodiu em sussurros chocados. O que acontece quando a pessoa que você subestima sabe mais do que você? A humilhação ecoou pelos corredores do Instituto de Matemática e Estatística da USP como um grito de guerra. Em poucas horas, rumores se espalharam pelo campus da cidade universitária. O faxineiro ousou desafiar a professora Carolina Silveira, estrela em ascensão do Departamento de Matemática, cotada para dirigir o IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, no Rio de Janeiro. O escritório de canto de Carolina tinha vista para os jardins bem cuidados do campus no Butantã, onde estudantes em roupas de grife debatiam teorias sobre café de 15 dólares da cafeteria. Suas paredes exibiam certificados da USP, Unicamp e MIT. Um santuário para a superioridade intelectual. Trabalhos publicados em periódicos internacionais de prestígio levavam seu nome. Em jantares acadêmicos nos jardins, ela discutia pesquisas com pesquisadores renomados enquanto bebia vinho que custava mais do que o salário mensal da maioria das pessoas. Enquanto isso, Rafael Santos empurrava seu carrinho de limpeza pelos prédios acadêmicos após o pôr do sol. Seu turno das 18 horas às 2 horas abrangia 3 instalações separadas, esvaziando o lixo, esfregando o chão e reabastecendo suprimentos. Em breves pausas, ele estudava livros didáticos de matemática avançada, escondidos atrás de manuais de manutenção. Cadernos manchados de café, cheios de provas complexas, ocupavam seu armário junto com produtos de limpeza. A hierarquia do campus era cristalina. Os estudantes da USP vinham das melhores escolas particulares de São Paulo, tendo passado anos em cursinhos caros para o vestibular. Os membros do corpo docente viviam em Torres de Marfim, sua inteligência medida por publicações e bolsas do CNPq e da FAPESP. A equipe de apoio permanecia invisível, móveis humanos existindo apenas para manter o paraíso acadêmico funcionando. Carolina nunca questionou essa ordem natural. A inteligência exigia educação adequada, anos de cursinho e estudo na USP, Unicamp ou ITA, e as conexões sociais certas. Ela namorava o Dr. Marcelo Ferreira, professor titular do IME-USP, reforçando sua crença de que o brilhantismo pertencia exclusivamente à elite de credenciados. Quando os trabalhadores da manutenção entravam em sua sala de aula, ela automaticamente presumia que não tinham capacidade intelectual para uma conversa significativa. Os seguranças rotineiramente questionavam a presença de Rafael em prédios acadêmicos fora do horário normal. Os alunos moviam suas mochilas quando ele entrava nas áreas de estudo, tratando-o como uma ameaça potencial. Os membros do corpo docente olhavam através dele como se fosse invisível, conversas parando sempre que ele se aproximava. Mas o mundo perfeitamente organizado de Carolina estava prestes a ruir.
O Desafio Nacional de Matemática Aplicada representava a excelência matemática brasileira no seu melhor. 100 mil highlighted em bolsa de pesquisa e admissão automática ao doutorado em qualquer universidade pública participante aguardavam o vencedor. Departamentos de matemática de todo no Brasil assistiam à competição religiosamente, usando resultados para recrutar talentos e medir prestígio acadêmico. Carolina atuava como jurada principal. Sua reputação foi construída na identificação de verdadeiros gênios matemáticos. Durante 15 anos, ela previu corretamente quais candidatos possuíam a profundidade intelectual para pesquisas avançadas. Seu julgamento era considerado infalível entre círculos acadêmicos brasileiros. Este ano prometia ser seu maior triunfo. 12 candidatos se classificaram: estudantes de doutorado da USP, pesquisadores da Unicamp, acadêmicos da UFRJ e UFRGS, cada um com currículos impecáveis e anos de treinamento formal. A competição mostraria a educação matemática brasileira em sua melhor forma. Mas algo incomodava a confiança de Carolina. O incidente daquela noite se repetia em sua mente como um disco quebrado. A observação de Rafael sobre sua prova estava correta. Vergonhosamente correta. Ela passou 20 minutos retrabalhando as equações antes de encontrar seu erro computacional. Como um faxineiro notou algo que ela não tinha percebido? Carolina racionalizou a anomalia. Palpite de sorte. Talvez ele tivesse ouvido discussões de alunos de pós-graduação. Talvez alguém o tivesse ajudado a identificar o erro. Faxineiros certamente não entendiam topologia avançada por meio de estudos independentes. Mas a dúvida surgia em seus pensamentos durante momentos de silêncio. A caligrafia matemática de Rafael parecia surpreendentemente sofisticada. Sua explicação do erro demonstrou compreensão genuína, não mera memorização. Algo em sua abordagem analítica lhe parecia familiar, quase profissional. Ela afastou esses pensamentos desconfortáveis. A ordem natural exigia respeito. A inteligência seguia padrões previsíveis. Graduação na USP, Unicamp ou ITA, mestrado e doutorado com bolsa CNPq, formação formal, credenciais acadêmicas. Exceções não existiam em sua visão de mundo cuidadosamente construída. Durante reuniões do departamento no IME, Carolina discutia a manutenção dos padrões acadêmicos. Ela enfatizava a importância da avaliação rigorosa, garantindo que apenas candidatos qualificados tivessem acesso à pós-graduação. Seus colegas assentiam em aprovação, confiando em seu julgamento sobre talento matemático. Mais tarde da noite, quando o campus ficava silencioso e o carrinho de limpeza de Rafael ecoava pelos corredores vazios, Carolina se via pensando no homem por trás do uniforme. O que levava alguém a trabalhar 3 empregos enquanto estudava matemática em momentos roubados? Que tipo de mente conseguiria identificar erros que escapassem de professores doutores pela USP e Unicamp? Essas questões ameaçavam tudo o que ela acreditava sobre inteligência, educação e hierarquia social. O Desafio Nacional resolveria essas dúvidas de uma vez por todas. A verdade matemática era absoluta. Ou você possuía uma compreensão genuína ou não. Credenciais e treinamento formal triunfariam sobre palpites de sorte e entusiasmo amador. Carolina passou sua carreira construindo muros entre a elite intelectual e a classe trabalhadora. Essas barreiras protegiam a santidade do sucesso acadêmico, garantindo que apenas os dignos recebessem reconhecimento. Em breve, essas paredes enfrentariam seu maior teste. O que acontece quando a base de tudo o que você acredita começa a ruir? 3 dias depois, Carolina estava diante de um auditório lotado no IME-USP, anunciando o registro do Desafio Nacional de Matemática Aplicada. Seu entusiasmo era contagiante quando ela descrevia o rigor intelectual exigido. Sua paixão pela matemática a tornava genuinamente cativante pela primeira vez em anos.
Esta competição representa o auge da conquista matemática brasileira, ela declarou, sua voz ecoando pelo salão cheio de estudantes de pós-graduação ambiciosos. $100, 000 em bolsa de pesquisa e admissão automática ao doutorado aguardam aqueles com verdadeira profundidade intelectual. Seus olhos brilhavam com o fogo que originalmente a havia atraído para a matemática, antes que o preconceito e a arrogância obscurecessem sua visão. Um estudante de pós-graduação da USP levantou a mão. Professora Carolina, todos os funcionários da universidade podem participar da competição? O sorriso de Carolina tornou-se condescendente. Em vez de seguir as abordagens complexas dos alunos, ele usou uma substituição inteligente que explorou a simetria das funções trigonométricas. Ao reconhecer que esta integral tem simetria de espelho, Rafael explicou claramente, podemos transformá-la em uma forma muito mais simples. A mesma resposta, mas com metade do trabalho. Sua abordagem era matematicamente bela, revelando por que a integral tinha seu valor particular, em vez de apenas calculá-la por força bruta. Os alunos de pós-graduação seguiram seu raciocínio elegante com atenção. Até Carolina ficou impressionada, apesar do crescente alarme. A resposta é a mesma, concluiu Rafael. Mas este método mostra a estrutura matemática subjacente. Aplausos esparsos irromperam antes de morrer sob o olhar fulminante de Carolina. Sua natureza competitiva explodiu, ameaçada por esta demonstração inesperada de sofisticação matemática. Num momento de orgulho imprudente alimentado pela confusão e atração involuntária, ela se virou para o quadro negro e escreveu uma equação diferencial complexa de sua própria pesquisa de doutorado. Tudo bem, se você acha que é tão dotado para a matemática... Ela se virou para encará-lo e sua voz ecoou pelo auditório silencioso. Resolva esta equação e eu caso com você. Risadas nervosas percorreram a multidão. A piada era claramente com a intenção de humilhar, mas havia um toque de desafio real por trás da zombaria. Rafael estudou o problema por 30 segundos que pareceram horas. Então, ele começou a escrever. O que acontece quando a arrogância encontra seu par? A equação diferencial de Carolina a encarava do quadro negro como uma acusação. Ela escreveu impulsivamente, sem esperar que o faxineiro tentasse uma solução. Era matemática de nível de doutorado, algo que lhe levou semanas para resolver durante sua pesquisa na Unicamp. O auditório prendeu a respiração enquanto Rafael abordava o problema com precisão metódica. Seu giz se movia pelo quadro com surpreendente confiança. Cada símbolo colocado deliberadamente. Carolina observou sua técnica, procurando sinais de confusão ou hesitação que confirmassem sua visão de mundo. Eles nunca vieram. Em vez disso, Rafael trabalhou na equação complexa passo a passo. Ele identificou o tipo de problema, escolheu as ferramentas matemáticas corretas e as aplicou com a fluidez de alguém que entendia a estrutura subjacente. Em 5 minutos, ele havia produzido uma solução completa. O rosto de Carolina ficou pálido, enquanto ela verificava seu trabalho. Todos os passos estavam corretos. A resposta correspondia exatamente à sua própria pesquisa. Professora Carolina, Rafael disse calmamente, largando o giz. A solução está correta. Gostaria que eu verificasse as condições de contorno? A sala explodiu em sussurros atordoados. Alunos sacaram os celulares, reconhecendo que estavam testemunhando algo sem precedentes. A notícia se espalhou pelas redes sociais como um incêndio florestal. Um faxineiro tinha acabado de resolver um problema de nível de pesquisa diante dos melhores e mais brilhantes da USP. Palpite de sorte! Carolina conseguiu dizer, sua voz carente da confiança habitual. Um problema não prova maturidade matemática. Qualquer um pode memorizar técnicas sem entender a teoria. Mas seu protesto soou vazio.
A elegância da solução de Rafael revelava profunda compreensão, não mera memorização. A doutora Fernanda Oliveira, professora visitante da Unicamp, estava observando do fundo do auditório. Seu olhar experiente reconheceu o talento matemático genuíno quando o viu. Algo sobre a abordagem de Rafael lhe parecia familiar, embora ela não conseguisse entender o porquê. Isso foi bastante impressionante, a doutora Fernanda disse, aproximando-se da frente. Seu método foi rigoroso e perspicaz. O maxilar de Carolina se contraiu. Ter outra professora elogiando o faxineiro ameaçava tudo o que ela havia construído em sua carreira. Já que você está tão confiante... A voz de Carolina carregava uma frustração mal controlada. Senhor, qual é seu nome completo? Rafael Santos. Senhor Rafael Santos, eu o convido oficialmente a participar do desafio nacional. Mas quando você falhar publicamente, lembre-se de que tentei poupá-lo do constrangimento. O desafio foi lançado. Orgulho acadêmico versus determinação da classe trabalhadora. Toda a comunidade matemática brasileira estaria assistindo. As inscrições abriram no dia seguinte pela manhã. Carolina conduziu pessoalmente a triagem preliminar. Incomum para uma chefe de departamento. Mas ela precisava manter o controle. Se Rafael queria se humilhar, ela queria lugar na primeira fila. A triagem exigia a resolução de 3 problemas cada vez mais difíceis. Carolina os projetou especificamente para expor lacunas na educação informal. Problemas que exigiam anos de aprendizagem estruturada para serem dominados. 12 candidatos se reuniram na sala de conferências do IEM. 11 eram estudantes de pós-graduação de universidades de prestígio, com currículos acadêmicos impecáveis. Depois, havia Rafael, ainda vestindo seu uniforme de manutenção, parecendo completamente deslocado entre a elite acadêmica. Diego Almeida da USP estalou os nós dos dedos com confiança. Mariana Costa, a própria protegida de Carolina, revisou suas anotações uma última vez. Lucas Ferreira da Unicamp ajustou seus óculos de grife com arrogância praticada. Pedro Rodrigues da UFRJ folheou seu caderno. Juliana Lima, da UFRGS, conferiu seus cálculos. Vocês têm 90 minutos, Carolina anunciou. Resolvam todos os 3 problemas completamente. O primeiro problema envolvia encontrar o valor máximo de uma função com restrições. Enquanto outros seguiam longos cálculos, Rafael utilizou o raciocínio geométrico para visualizar o problema. Ele viu a solução como um ponto onde 2 curvas se tocam, resolvendo-a com simplicidade elegante, em vez de força bruta computacional. O problema 2 exigiu a análise de um tipo especial de matriz. Os alunos de pós-graduação trabalharam através de fórmulas complexas e resolveram múltiplas equações. Rafael imediatamente reconheceu um padrão na estrutura da matriz, lendo a resposta diretamente, sem cálculos demorados. O problema 3 era um problema histórico famoso sobre séries infinitas. Isso deixou a maioria dos candidatos perplexos, que tentaram várias técnicas avançadas. Rafael surpreendeu todos explicando a abordagem clássica, que o grande matemático Euler usou séculos atrás, demonstrando conhecimento de história matemática que impressionou até mesmo os observadores mais céticos. Tempo! Carolina anunciou, embora sua voz tivesse perdido o tom de comando. Quando as soluções foram revisadas, um padrão perturbador emergiu. As respostas de Rafael não estavam apenas corretas, eram consistentemente mais elegantes do que as dos doutorandos. Suas abordagens revelaram uma compreensão mais profunda da estrutura matemática e história. A doutora Fernanda examinou os papéis com crescente fascinação. O estilo matemático de Rafael desencadeou memórias que ela não conseguia compreender completamente. Algo sobre sua notação, suas técnicas de demonstração, sua escolha de métodos. Todos os candidatos foram aprovados. Carolina anunciou relutantemente.
A competição começa amanhã. Mas a verdadeira competição já havia começado na mente de Carolina. Sua visão de mundo estava desmoronando sob a pressão de evidências inegáveis. Como alguém sem educação formal visível poderia demonstrar tal sofisticação e compreensão matemática? Naquela noite, sozinha em seu escritório, Carolina pesquisou Rafael Santos Matemática no Google. Ela não encontrou nada. Nenhuma publicação acadêmica, nenhum registro universitário na plataforma Lattes, nenhum vestígio de treinamento matemático formal. O mistério aprofundou sua frustração e relutante fascinação. As redes sociais explodiram com a cobertura da sessão classificatória sem precedentes. A hashtag Chabo Faxineiro Gênio começou a ser tendência nacional no Twitter. Departamentos de matemática em todo o Brasil debateram as implicações. Poderia existir talento genuíno fora dos canais acadêmicos tradicionais? O namorado de Carolina, professor titular da USP, ligou naquela noite, com a voz cheia de condescendência. Carolina, certamente você não está levando esse faxineiro a sério. É constrangedor para o departamento. Mas Carolina não conseguia se livrar da imagem do trabalho confiante de Rafael com giz. Suas soluções elegantes, sua dignidade silenciosa sob pressão. Pela primeira vez em sua carreira, ela questionou se a inteligência não poderia seguir os padrões previsíveis que ela sempre havia presumido. As apostas estavam aumentando além do orgulho acadêmico. Sua reputação, suas crenças sobre mérito e educação, toda a sua identidade profissional estava em jogo. Até onde ela iria para proteger tudo o que achava que sabia sobre genialidade? O auditório principal do IME fervilhava de expectativa eletrizante. 800 lugares lotados com alunos, professores e curiosos que ouviram boatos sobre o faxineiro que ousou desafiar a realeza acadêmica. Os espectadores de transmissões ao vivo pelo YouTube subiram para 25 mil, conforme a palavra se espalhava pelas comunidades matemáticas em todo o Brasil. Carolina subiu ao pódio, com seu terno de grife e comportamento confiante projetando autoridade absoluta. Como chefe de departamento e juíza principal, ela controlava todos os aspectos da competição. Este era o seu domínio, as suas regras, o seu momento de restaurar a ordem natural. Bem-vindos ao Desafio Nacional de Matemática Aplicada, anunciou ela, com a voz ecoando pelo auditório silencioso. Hoje celebramos a excelência matemática brasileira em sua forma mais pura. A verdadeira maturidade matemática vem de anos de treinamento rigoroso e preparação adequada. Seus olhos encontraram Rafael entre os 12 competidores qualificados. O subtexto era inconfundível. O formato da competição era elegantemente brutal. 3 rodadas de dificuldade crescente, com eliminação em cada fase. A primeira rodada reduziria 12 competidores para 6. As semifinais estreitariam de 6 para 3. A rodada do campeonato coroaria um único vencedor. Carolina havia projetado a progressão especificamente para favorecer a educação formal em detrimento do talento bruto. Cada rodada exigiria conhecimento cada vez mais avançado, normalmente adquirido apenas ao longo de anos de pós-graduação, em instituições como USP, Unicamp ou IMPA. Nosso júri representa a excelência matemática brasileira. Carolina continuou, apresentando professores da USP, Unicamp e UFRJ. A doutora Fernanda assentiu educadamente de sua posição, embora algo em sua expressão sugerisse crescente desconforto com os procedimentos. Os concorrentes foram apresentados um por um. Diego Almeida, aluno de doutorado da USP com bolsa FAPESP. Mariana Costa, aluna estrela de Carolina com vários artigos publicados. Lucas Ferreira, da Unicamp. Pedro Rodrigues, da UFRJ. Juliana Lima, da UFRGS. Cada introdução destacou universidades de prestígio e realizações impressionantes. Depois veio Rafael Santos, simplesmente identificado como
equipe de manutenção da universidade. Um silêncio constrangedor preencheu o auditório. Algumas risadas dispersas da plateia refletiam o absurdo que todos sentiam ao testemunhar um faxineiro entre a elite acadêmica. O sorriso de Carolina se alargou de satisfação. O contraste não poderia ser mais perfeito para seus propósitos. A primeira rodada começa agora, ela anunciou. Os concorrentes resolverão problemas em quadros brancos individuais, enquanto nosso público observa. Transparência total garante integridade. O problema de eliminação apareceu na tela principal. Prove que somar os primeiros números ímpares sempre dá um quadrado perfeito. Isso foi intencionalmente direto, algo que qualquer estudante de matemática deveria lidar com facilidade. Carolina queria construir confiança em seus candidatos legítimos, enquanto dava a Rafael corda suficiente para se enforcar em público. A maioria dos concorrentes atacou o problema com argumentos formais e provas matemáticas. Eles escreveram fórmulas complexas, usaram raciocínio lógico avançado e seguiram os métodos acadêmicos prescritos. Suas soluções eram perfeitas, exatamente o que qualquer professor esperaria de alunos de pós-graduação. Mas Rafael fez algo completamente inesperado. Enquanto outros enchiam seus quadros com equações complicadas, ele desenhou imagens simples. Ele organizou pontos em padrões quadrados, mostrando como a adição de números ímpares criava quadrados perfeitos cada vez maiores. Cada ponto representava um número, e o padrão visual tornou a verdade matemática imediatamente óbvia. Olhem, ele explicou para o público surpreso, sua voz ecoando claramente através do microfone. Matemática não é sobre memorizar fórmulas complexas. Trata-se de ver o padrão subjacente. Sua prova visual foi instantânea e bela. Qualquer um no público conseguia entender só de olhar, mesmo sem formação em matemática. Os pontos formavam quadrados perfeitos, que cresciam naturalmente à medida que você adicionava mais números. A doutora Fernanda inclinou-se para a frente com genuíno entusiasmo. Absolutamente brilhante! Ela sussurrou para os outros jurados. Isso é verdadeira visão matemática. A transmissão ao vivo explodiu com a admiração de espectadores do mundo todo. Os comentários inundaram. Finalmente entendi matemática. Por que os professores não explicam dessa maneira? Pura genialidade. A confiança de Carolina vacilou ao testemunhar a reação entusiástica do público. As provas visuais eram matemática perfeitamente válida, mas revelaram um tipo de percepção natural que não poderia ser ensinada por meio de memorização escrita. A abordagem do Sr. Santos é criativa, ela conseguiu dizer, com a voz tensa e uma ansiedade mal disfarçada. Mas matemática exige mais do que imagens. A verdadeira teoria matemática exige métodos formais rigorosos. Seu tom desdenhoso não enganou ninguém. Todos perceberam que ela estava abalada. Os resultados da primeira rodada foram anunciados. Todos os concorrentes avançaram para as semifinais, mas a energia do público claramente favoreceu a solução inovadora de Rafael, em detrimento das abordagens mecânicas dos livros didáticos. Durante o intervalo, as mídias sociais explodiram em todo o Brasil. Faxineiro gênio virou tendência nacional. O Twitter acadêmico ficou dividido entre debates acalorados sobre talento versus educação formal. Comentários românticos surgiram com hashtags #, Carolina R. Rafael, fascinados pela tensão óbvia entre a professora brilhante e o misterioso trabalhador de manutenção. Membros do conselho da universidade chegaram para observar o que se tornou um fenômeno nacional. O namorado de Carolina na USP apareceu especificamente para testemunhar o que ele chamou de pequeno e divertido circo da Carolina. Grandes redes de notícias enviaram equipes ao reconhecerem a história cultural mais ampla que se desenrolava.
A doutora Fernanda abordou Carolina em particular durante o intervalo, com uma expressão profundamente preocupada. Carolina, este formato de competição parece incomumente rígido. Tem certeza de que a dificuldade do problema é apropriada? Mantemos os mais altos padrões, respondeu Carolina defensivamente, embora o suor escorresse em sua testa, apesar do ar-condicionado. A excelência matemática não requer compromissos. Mas o olhar preocupado de Fernanda sugeria que ela reconhecia algo preocupante nas motivações de Carolina. À medida que as semifinais se aproximavam, Carolina anunciou que a próxima rodada se concentraria em análise de nível de pós-graduação, sua área pessoal de especialização, o campo mais técnico que exige anos de treinamento especializado. Pela primeira vez, Rafael parecia genuinamente incerto. A matemática avançada à sua frente estava muito além de qualquer coisa que ele pudesse visualizar com imagens simples. O sorriso triunfante de Carolina retornou quando ela sentiu a vitória ao seu alcance. O que acontece quando o talento natural enfrenta seu teste final? A noite anterior às semifinais mudou tudo. Rafael sentou-se sozinho na biblioteca da USP às 2 da manhã, cercado por grossos livros didáticos que poderiam também ter sido escritos em uma língua estrangeira. A matemática avançada que o aguardava não era como os problemas que ele havia resolvido antes. Desta vez, o pensamento inteligente e os padrões visuais não seriam suficientes. Ele estava entrando no mundo de Carolina agora. Um domínio do conhecimento especializado que normalmente exigia anos de pós-graduação para ser dominado. Enquanto isso, Carolina não conseguia dormir. Ela andava de um lado para o outro em seu elegante apartamento nos jardins, com os saltos de grife batendo no piso de madeira. Os problemas de amanhã foram projetados especificamente para eliminar Rafael de uma vez por todas. Ela deveria se sentir vitoriosa, mas em vez disso um vazio estranho corroía seu peito. Por que provar que estava certa parecia tanto uma derrota? Apesar do desafio esmagador, algo extraordinário começou a lhe acontecer. Rafael começou a conectar os conceitos avançados a ideias mais simples que ele já compreendia. Teorias matemáticas complexas não eram completamente estranhas. Eram extensões de princípios básicos que ele havia dominado anos atrás. Como descobrir que uma mansão foi construída com os mesmos tijolos de uma casa simples? Eu consigo fazer isso, sussurrou ele para si mesmo, encontrando padrões familiares escondidos sob uma terminologia intimidadora. Sua intuição natural o guiava por território desconhecido. Os espectadores online que assistiam pelas câmeras de segurança da biblioteca ficaram impressionados. Os comentários inundaram. Ele está aprendendo sozinho matemática de nível de pós-graduação em uma noite. Isso é impossível, mas está acontecendo. Mas a manhã seguinte trouxe visitantes indesejados. A segurança da universidade questionou o acesso de Rafael à biblioteca fora do horário comercial. Alguém registrou uma reclamação anônima sobre uso inapropriado de recursos educacionais por pessoal não acadêmico. As impressões digitais de Carolina estavam por todo o assédio, embora ela mantivesse uma negação plausível. Talvez a equipe de manutenção devesse se concentrar em suas tarefas, sugeriu friamente o chefe de segurança. As instalações acadêmicas são reservadas para fins educacionais legítimos. A mensagem era cristalina. Fique na sua faixa. Durante o briefing pré-competição, Diego Almeida abordou Rafael hesitantemente. O estudante de pós-graduação da USP passou a noite reconsiderando tudo o que tinha testemunhado. Preciso te contar uma coisa, disse Diego baixinho. Observar você resolvendo problemas me ensinou mais sobre matemática real do que 3 anos de pós-graduação. Você vê conexões que o resto de nós não percebe completamente. Mariana Costa concordou com a cabeça. A professora Carolina nos ensinou fórmulas, mas você entende o significado subjacente.
Isso é muito mais valioso. Até mesmo seus antigos rivais começaram a reconhecer o verdadeiro brilhantismo quando o viam. No entanto, a atenção da mídia trouxe críticas cruéis, juntamente com apoio crescente. As elites acadêmicas usaram as redes sociais para questionar se alguém sem qualificações adequadas pertencia ao discurso matemático sério. Isso é um golpe publicitário que prejudica a integridade do ensino superior, escreveu o Dr. Marcelo Ferreira, da USP, namorado de Carolina, em um editorial amplamente compartilhado no jornal O Estado de São Paulo. A competência matemática requer treinamento sistemático, não teatralidade amadora. Os ataques tornaram-se pessoais, visando a aparência de Rafael, seu passado e o desafio presunçoso à ordem acadêmica estabelecida. Carolina ampliou essas críticas por meio de declarações públicas, cuidadosamente formuladas sobre manter padrões rigorosos. Algo deu certo durante a sessão de preparação final de Rafael. Os conceitos avançados não eram tão misteriosos quanto pareciam inicialmente. Eles seguiam padrões lógicos que ele podia rastrear e entender. Apesar da linguagem técnica intimidante, ele percebeu que a matemática era como uma vasta rede interconectada. Cada ideia avançada conectada a conceitos mais simples, através de linhas lógicas. Uma vez que você via essas conexões, a complexidade se tornava administrável. É tudo a mesma matemática, disse a si mesmo com crescente confiança. Apenas maneiras diferentes de encarar a mesma verdade subjacente. Mas a política da universidade proibia licenças não remuneradas para atividades pessoais. Rafael ainda trabalhava em seus turnos regulares de limpeza, enquanto se preparava para o desafio matemático mais importante de sua vida. Na quinta-feira, o cansaço estava cobrando seu preço. Carolina percebeu que ele lutava para se manter alerta durante um intervalo entre rodadas. Talvez horários de trabalho exigentes não sejam compatíveis com atividades acadêmicas sérias. Ela comentou em voz alta o suficiente para as câmeras de notícias capturarem. Algumas pessoas simplesmente não estão preparadas para esse nível de comprometimento intelectual. A observação cruel doeu porque continha um grão de verdade. Rafael estava lutando esta batalha enquanto carregava fardos que seus concorrentes não poderiam imaginar. O dia da semifinal chegou com o auditório fervilhando de expectativa. 6 competidores tomaram suas posições conforme o problema aparecia na tela principal, sua linguagem técnica intimidando a maioria dos espectadores. Determine as propriedades de convergência desta série matemática infinita e analise seu comportamento. Para o público geral parecia impossivelmente complexo, mas Rafael viu além da terminologia assustadora a questão subjacente. Este padrão matemático se estabiliza ou sai de controle? Enquanto outros concorrentes aplicavam fórmulas memorizadas mecanicamente, Rafael usou o raciocínio intuitivo para entender o que o problema estava realmente perguntando. Ele desenhou gráficos simples, mostrando como a série matemática se comportava, às vezes se acomodando em padrões previsíveis, às vezes crescendo descontroladamente. Pensem nisso como uma bola quicando. Ele explicou ao público, com a voz calma e clara. Às vezes, os saltos diminuem e acabam parando. Às vezes, eles crescem e nunca acabam. A matemática nos diz com que tipo de comportamento estamos lidando. A explicação tornou a análise de nível de pós-graduação acessível às pessoas comuns, mantendo-se completamente precisa. O auditório explodiu em apreço. A doutora Fernanda levantou-se e aplaudiu abertamente, seus olhos brilhando de admiração. Extraordinário! Ela anunciou ao painel de jurados. Isso demonstra a compreensão mais profunda possível dos princípios matemáticos. Ele não está apenas resolvendo problemas. Ele está revelando a beleza escondida dentro de uma teoria complexa. Até Carolina sentiu uma onda de relutante respeito.
Isso não foi sorte ou palpite inteligente. Isso foi brilhantismo matemático genuíno, operando no mais alto nível. Quando os resultados foram anunciados, 3 concorrentes permaneceram. Mariana Costa, aluna estrela de Carolina, Diego Almeida, representante da USP, e Rafael Santos, o faxineiro que recusou-se a aceitar as limitações. A audiência internacional atingiu o pico de 75 mil pessoas no YouTube. Instituições acadêmicas em todo o Brasil observaram para ver se suas suposições fundamentais sobre inteligência e educação sobreviveriam a este desafio sem precedentes. Naquela noite, Carolina criou o teste final. Ela selecionou um problema de sua própria tese de doutorado, algo que levou 3 anos para resolver com recursos universitários completos, consultores especializados e tempo ilimitado. Se alguma coisa pudesse expor os limites de autoeducação e talento natural, seria isso. O problema final de amanhã exigirá a mais profunda sofisticação matemática possível, anunciou ela à imprensa reunida no campus. Somente maturidade matemática autêntica será suficiente. Rafael ficou sozinho em seu pequeno apartamento na Zona Leste naquela noite, olhando para as contas médicas de sua mãe, empilhadas na mesa da cozinha. A competição de amanhã determinaria tudo: o tratamento dela, o futuro dele, seus sonhos de retornar ao mundo acadêmico que ele foi forçado a abandonar. Mas mais do que dinheiro estava em jogo. Milhões de pessoas que foram subestimadas, ignoradas ou descartadas estavam observando para ver se o talento bruto poderia triunfar sobre o preconceito institucional. A doutora Fernanda estava sentada em seu quarto de hotel na Vila Madalena, ainda perturbada pela sensação familiar da qual não conseguia se livrar. Algo na abordagem matemática de Rafael a mantinha desencadeando memórias que ela não conseguia acessar completamente. Seu estilo, sua intuição, sua maneira de ver os problemas. Tudo parecia como encontrar um velho amigo, cujo nome ela havia esquecido. Amanhã traria o teste final de tudo o que todos eles acreditavam sobre genialidade, educação e potencial humano. Poderia o brilhantismo de um homem superar um sistema projetado para excluí-lo? A manhã do campeonato chegou com um alarde sem precedentes. Equipes de notícias da Globo, Record e Band posicionaram câmeras em todo o auditório do IM. O público da transmissão ao vivo aumentou para mais de 100 mil espectadores em todo o Brasil, todos esperando para testemunhar o confronto final entre gênio e preconceito. Carolina subiu ao palco com confiança incomum, seu terno de grife imaculado, sua expressão irradiando controle absoluto. Ela passou a noite toda elaborando o que ela considerava a armadilha perfeita. "Senhoras e senhores", ela anunciou, sua voz carregando pelo auditório lotado. "O desafio final de hoje representa a verdadeira excelência matemática. Dada a atenção nacional sem precedentes que esta competição recebeu, estou implementando o que chamo de Padrão Silveira, o exame mais rigoroso de maturidade matemática já tentado no Brasil." A doutora Fernanda se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira de jurada. Algo no tom de Carolina sugeria que aquilo não era sobre excelência matemática. Isso parecia pessoal. Em vez de um único problema, Carolina anunciou uma manopla brutal, de 3 partes, projetada para destruir qualquer esperança que Rafael pudesse ter. Primeiro, resolva um problema de nível de pesquisa em 90 minutos. Em seguida, apresente a solução a um painel de matemáticos especialistas. Terceiro, defenda a abordagem contra questionamentos agressivos de especialistas. Este formato separará a maturidade matemática autêntica de suposições entusiasmadas, declarou Carolina, seus olhos encontrando Rafael entre os 3 concorrentes restantes. A verdadeira excelência não teme o escrutínio rigoroso. A verdadeira traição veio quando o problema apareceu na tela principal. O sangue de Rafael gelou
ao reconhecer o que Carolina havia feito. Isso não era apenas difícil. Era a própria pesquisa de doutorado dela. Um desafio que ela havia passado 3 anos resolvendo com recursos ilimitados e orientação especializada na Unicamp. A linguagem técnica parecia intimidante para o público, mas os matemáticos presentes compreenderam imediatamente a situação impossível que Carolina havia criado. O problema exigia conhecimento especializado de diversas áreas de pós-graduação, o que normalmente levava anos para ser dominado adequadamente. Mariana Costa e Diego Almeida trocaram olhares cúmplices. Como estudantes de pós-graduação no círculo acadêmico de Carolina, eles tinham encontrado variações deste problema em seus seminários avançados. Eles possuíam anos de cursos relevantes e acesso direto aos métodos de pesquisa publicados por Carolina. Rafael teve 90 minutos para resolver o que a própria Carolina precisou 3 anos para completar. Murmúrios de descontentamento percorreram o auditório quando a comunidade matemática reconheceu a armação. O chat da transmissão ao vivo explodiu com a indignação dos espectadores em todo o Brasil, que entenderam que estavam testemunhando uma fraude acadêmica em tempo real. A doutora Fernanda se levantou, com o rosto vermelho de raiva. Carolina, esse problema de complexidade parece totalmente inapropriado para uma competição geral de matemática. A excelência exige os mais altos padrões. Carolina respondeu friamente, sua voz ecoando pelo auditório silencioso. Não podemos baixar nossas expectativas simplesmente porque alguns participantes não estão devidamente preparados. O olhar de Carolina se fixou em Rafael, enquanto ela desferia seu golpe psicológico final. Você tem 90 minutos para provar que pertence ao grupo dos matemáticos sérios. Qualquer pessoa que não consiga demonstrar sofisticação matemática autêntica deveria considerar se retirar graciosamente, em vez de se envergonhar ainda mais. O cronômetro começou sua contagem regressiva implacável. Rafael encarou o problema impossível, reconhecendo imediatamente que Carolina havia transportado a competição para um território onde sua autoeducação não poderia alcançar. Pela primeira vez, sua confiança inabalável começou a rachar. O que acontece quando o talento natural enfrenta um jogo completamente manipulado? O auditório caiu em um silêncio sufocante, enquanto o cronômetro de 90 minutos começava sua contagem regressiva implacável. 100 mil espectadores do Brasil inteiro prenderam a respiração, observando 3 matemáticos enfrentarem o desafio impossível de Carolina. Mariana e Diego imediatamente mergulharam em território familiar. Seus anos de treinamento de pós-graduação os guiaram através dos métodos de pesquisa especializados de Carolina. Eles escreviam com confiança, construindo sobre bases estabelecidas em inúmeros seminários e sessões de estudo, com acesso a todos os seus trabalhos publicados. Rafael encarou o problema como um homem diante da execução. Os primeiros 30 minutos foram pura agonia. Enquanto seus concorrentes enchiam seus quadros brancos com equações sofisticadas, Rafael se esforçou para encontrar um ponto de entrada no desafio labiríntico de Carolina. A física matemática exigia conhecimento que ele simplesmente não possuía. Teorias avançadas, técnicas especializadas, estruturas que exigiam anos de estudo formal para entender corretamente. Seu quadro branco permaneceu dolorosamente vazio, exceto por alguns arranhões hesitantes que não levaram a lugar nenhum. Carolina forneceu comentários para o público da transmissão ao vivo, sua voz pingando com satisfação justificada. Estamos testemunhando a diferença fundamental entre educação matemática autêntica e entusiasmo amador. Problemas avançados exigem conhecimento sistemático, construído ao longo de muitos anos de estudo rigoroso. Aos 45 minutos, as câmeras capturaram o crescente desespero de Rafael. Ele tentou várias abordagens, apagou-as e tentou novamente. Cada falsa partida revelava a profundidade de sua desvantagem com mais clareza,
ao mundo observador. Enquanto isso, Mariana e Diego progrediam de forma constante no caminho de solução esperado por Carolina. Seu treinamento formal fornecia mapas detalhados através da complexa paisagem teórica que Rafael navegava às cegas. Comentários inundaram a transmissão ao vivo com observações esmagadoras. Ele está completamente perdido. É doloroso assistir. A professora estava certa sobre a necessidade de educação adequada. O faxineiro finalmente atingiu seu limite. O Twitter acadêmico explodiu com reações justificadas dos apoiadores de Carolina. A narrativa estava mudando rapidamente do triunfo do azarão para a exposição amadora à dura realidade. Tudo o que Carolina havia previsto estava se concretizando diante de uma audiência nacional. Aos 60 minutos, o desastre aconteceu. Rafael cometeu um erro crítico em sua terceira tentativa, aplicando incorretamente um teorema que ele só compreendia parcialmente da leitura apressada de livros didáticos. O erro se espalhou por seu trabalho como um vírus, invalidando tudo o que ele tinha meticulosamente construído. Ele ficou imóvel, com o giz tremendo na mão, olhando para equações que zombavam de sua inadequação. Pela primeira vez em sua vida adulta, Rafael Santos parecia completamente derrotado. A voz de Carolina cortou o silêncio como uma lâmina projetada para causar dano máximo. Talvez devêssemos permitir que os participantes em dificuldade se retirassem com dignidade, em vez de continuar esta dolorosa exibição. Alguns desafios simplesmente excedem os limites da preparação informal. A sugestão caiu como um golpe físico. As câmeras de notícias deram zoom no rosto de Rafael, capturando o momento exato em que a confiança inabalável se desfez em dúvida e vergonha. Esta imagem seria repetida milhões de vezes. O momento em que um gênio encontrou seu limite contra o conhecimento institucional. Carolina continuou seu ataque psicológico, dirigindo-se ao público nacional com precisão clínica. Isso demonstra exatamente por que os padrões acadêmicos existem. A sofisticação matemática não pode ser improvisada ou desejada. Ela requer bases adequadas, treinamento sistemático e apoio institucional que simplesmente não podem ser substituídos pelo entusiasmo. Cada palavra parecia destinada a esmagar completamente o espírito de Rafael, ao mesmo tempo que justificava tudo o que Carolina sempre acreditou sobre inteligência e hierarquia social. Aos 75 minutos, Rafael largou o giz e fechou os olhos. Parecia pronto para admitir a derrota graciosamente, aceitando que o talento natural finalmente encontrou uma parede intransponível. O auditório prendeu a respiração, enquanto ele parecia se preparar para uma retirada digna. O sorriso triunfante de Carolina sugeria que ela tinha finalmente provado seu ponto fundamental sobre a necessidade de educação formal e credenciais adequadas. Mas então a doutora Fernanda levantou-se da posição de jurada, incapaz de permanecer em silêncio por mais tempo. Antes de continuarmos, Fernanda anunciou, sua voz carregando uma autoridade incomum que chamou a atenção em todo o auditório silencioso. Eu quero lembrar a todos que a história da matemática brasileira e mundial está repleta de descobertas revolucionárias feitas por indivíduos que ignoraram a sabedoria convencional e encontraram novos caminhos para a verdade. Ela não estava ajudando Rafael diretamente, mas suas palavras carregavam um significado mais profundo que ressoava através da tensão. Os insights mais profundos muitas vezes vêm de mentes não limitadas por abordagens tradicionais. Às vezes, as maiores verdades matemáticas são encontradas por aqueles corajosos o suficiente para ver os problemas com olhos completamente novos. A intervenção de Fernanda desencadeou algo profundo na consciência de Rafael. Uma lembrança lhe veio à tona. Anos atrás, durante seus estudos. Não era idêntico ao desafio de Carolina, mas estava relacionado através de princípios matemáticos subjacentes que transcendiam sua abordagem especializada.
A formulação de Carolina era sofisticada e técnica, mas talvez houvesse um caminho clássico que poderia ignorar todo o maquinário especializado que ela esperava. Rafael abriu os olhos e pegou o giz com um propósito renovado e repentino. Seriam 15 minutos suficientes para tentar o impossível? Rafael pegou seu giz com as mãos trêmulas, mas seus olhos agora queimavam com determinação desesperada. Restavam 15 minutos no relógio. Mau tempo suficiente para escrever seu nome. Quanto mais para resolver o problema de doutorado de Carolina, que durou 3 anos. O auditório inteiro assistiu em silêncio atordoado, enquanto ele começava a apagar suas tentativas fracassadas anteriores. Em vez de seguir o caminho teórico avançado que Carolina esperava, Rafael começou a escrever algo completamente diferente. Ele estava voltando ao básico. Enquanto Mariana e Diego continuavam construindo soluções modernas e elaboradas usando maquinário matemático de ponta, Rafael começou a construir sua abordagem usando técnicas clássicas dos fundamentos da análise matemática. Métodos que eram antigos, mas possuíam uma simplicidade elegante que transcendia o conhecimento especializado. "O que ele está fazendo?" sussurrou um professor da Unicamp no público. Carolina observou com crescente alarme, enquanto o quadro branco de Rafael se enchia de raciocínio desconhecido, mas matematicamente válido. Este não era o caminho da solução que ela havia passado 3 anos desenvolvendo. Isso era algo completamente diferente. Faltando 10 minutos, a abordagem de Rafael começou a tomar forma. Ele estava tratando o problema de valor de contorno complexo de Carolina como um desafio de minimização. Encontrar a configuração matemática que requeria menos energia, como a água fluindo naturalmente morro abaixo, para encontrar o ponto mais baixo. O giz movia-se com confiança crescente à medida que os métodos clássicos revelavam o seu poder. Onde Carolina tinha usado análise funcional avançada, Rafael empregou técnicas variacionais diretas. Onde ela baseou-se na sofisticada teoria dos operadores, ele utilizou estimativas de energia elegantes que qualquer estudante de pós-graduação poderia seguir. A comunidade matemática na plateia começou a se agitar com o reconhecimento. Isso não era tateação amadora. Esta foi uma abordagem alternativa completamente válida para um dos problemas mais desafiadores da física matemática. A doutora Fernanda inclinou-se para a frente, com os olhos arregalados de espanto. Ela já tinha visto esse estilo antes, essa maneira particular de ver os problemas através de lentes clássicas. A memória estava quase ao alcance agora. O tempo expirou. Rafael se afastou do quadro branco, que exibia uma solução completa, usando métodos que não estavam na moda há décadas, mas permaneciam matematicamente à prova de balas. Carolina olhou para seu trabalho em silêncio chocado. Sua luta de 3 anos com técnicas avançadas foi ignorada por abordagens que ela descartou como ultrapassadas. "Senhoras e senhores", o diretor do concurso anunciou, "passamos agora para a fase de apresentação. Cada finalista tem 20 minutos para explicar a solução." Mariana foi a primeira a apresentar uma explicação competente, mas sem graça, da metodologia publicada por Carolina. Diego seguiu com resultados semelhantes, sólidos, previsíveis e esquecíveis. Então chegou a vez de Rafael. Ele se aproximou do microfone com uma dignidade silenciosa. Seu uniforme de manutenção em forte contraste com o traje acadêmico de seus concorrentes, mas sua presença atraindo a atenção absoluta do público nacional. "Resolvi esse problema usando métodos variacionais clássicos." Rafael começou, com a voz firme e clara. "Quando examinei o desafio, percebi que poderia ser entendido como uma pergunta fundamental. Que forma matemática minimiza a energia enquanto satisfaz as restrições dadas?" Carolina interrompeu bruscamente, incapaz de se conter. "Senhor Santos, este problema requer análise funcional avançada e teoria de operadores.
Métodos clássicos são insuficientes para problemas de valor de contorno não lineares desta sofisticação. Rafael virou-se para encará-la diretamente, sua resposta carregando o peso de tudo o que ele suportou. Professora Carolina, com respeito, acredito que suas suposições sobre os métodos necessários podem ser desnecessariamente limitantes. Às vezes, as ferramentas mais sofisticadas não são necessárias se você escolher a abordagem certa. A matemática não se importa com moda. Ela só se importa com a verdade. A sala se agitou com tensão elétrica. O faxineiro acabou de sugerir que a metodologia da chefe do departamento era desnecessariamente complicada? Isso é um aceno de mão de nível universitário. Carolina retrucou, sua compostura finalmente quebrando sob pressão. Onde está o rigor? Onde está a análise avançada que separa os matemáticos reais dos entusiastas? A doutora Fernanda levantou-se abruptamente. Na verdade, Carolina, eu gostaria de verificar a abordagem do Sr. Santos para mim. Os próximos 15 minutos pareceram horas. Fernanda e outros 2 juízes especialistas examinaram a prova de Rafael em quadros brancos auxiliares. O auditório prendeu sua respiração coletiva enquanto 100.000 espectadores em todo o Brasil assistiam ao processo de verificação se desenrolar em tempo real. Notação matemática preenchia os quadros enquanto os especialistas traçavam o raciocínio de Rafael passo a passo. Sua abordagem de minimização de energia não estava apenas correta. Ela revelou insights mais profundos sobre o porquê do problema de Carolina ser difícil em primeiro lugar. Finalmente, a doutora Fernanda voltou ao microfone, sua voz ecoando no auditório silencioso. Senhoras e senhores, tenho o prazer de anunciar que a solução do Sr. Santos é matematicamente rigorosa, completa e brilhante. Ele resolveu um problema de nível de pesquisa, usando técnicas clássicas de uma forma que ilumina a estrutura subjacente, que torna este problema desafiador. O auditório explodiu em aplausos estrondosos. Os espectadores da transmissão ao vivo explodiram em comemoração. O Twitter acadêmico explodiu em elogios de matemáticos do Brasil inteiro que reconheceram que testemunharam algo extraordinário. O mundo de Carolina desmoronou em tempo real, quando sua autoridade foi publicamente minada por alguém que ela havia rejeitado como inadequado. O preconceito que parecia tão razoável foi exposto como arrogância cega diante de uma audiência nacional. Mas essa abordagem ignora detalhes técnicos críticos. Carolina protestou desesperadamente. E quanto à teoria da regularidade? Argumentos de compactação? Imersões de Sobolev? Rafael manteve compostura perfeita enquanto desferia o golpe de nocaute. Professora Carolina, essas técnicas são certamente poderosas e têm seu lugar na matemática, mas nem sempre são necessárias. Demonstrei que os métodos clássicos são suficientes para este problema específico. Talvez a beleza da matemática seja que muitas vezes existem vários caminhos para avaratar a verdade. E às vezes o caminho mais simples é o mais elegante. Um professor da USP assistindo pelo YouTube digitou no chat: esta solução deve ser publicada imediatamente. Um matemático da Unicamp acrescentou: uma visão extraordinária. Esta abordagem é realmente superior aos métodos padrão. O painel de julgamento especializado chegou a uma decisão unânime. A doutora Fernanda aproximou-se do microfone principal, enquanto as câmeras focavam em seu rosto. Senhoras e senhores, temos o nosso vencedor, Rafael Santos. O auditório explodiu em comemoração. Aplausos de pé de matemáticos que entenderam ter testemunhado a história. As equipes de notícias capturaram o momento em que o mérito triunfou sobre o preconceito. Os espectadores da transmissão ao vivo compartilharam o momento em plataformas de mídia social em todo o Brasil. Carolina sentou-se em sua cadeira de jurada,
atordoada e em silêncio. O problema que formou a base de sua tese de doutorado, sua reivindicação de sofisticação matemática e autoridade acadêmica, foi resolvido em 90 minutos por alguém que ela passou semanas tentando eliminar. Alguém na plateia gritou por cima da celebração: "Então, quando é o casamento, professora Carolina?" Risadas nervosas percorreram a multidão, enquanto todos se lembravam de sua proposta de casamento irreverente de dias antes. O rosto de Carolina queimava com vergonha quando sua piada cruel voltou a assombrá-la diante das câmeras que transmitiriam esse momento para milhões. Mas em vez de humilhar Carolina ainda mais, Rafael se aproximou do microfone uma última vez. "A matemática nos trouxe juntos hoje por meio desta competição. Espero que ela continue a unir pessoas de todas as fronteiras e suposições sobre onde a inteligência pode ser encontrada." Sua graça na vitória fez a atração de Carolina por ele completa. Não apenas respeito intelectual, mas admiração genuína por alguém que tinha provado ser superior a ela em todos os aspectos que realmente importavam. O que acontece quando o preconceito encontra seu par em brilhantismo e caráter? Quando a celebração atingiu o auge, a doutora Fernanda se aproximou do microfone principal, com uma expressão que silenciou a multidão que aplaudia. Seu rosto carregava o peso de uma revelação chocante. "Antes de concluirmos", anunciou Fernanda, "tenho algo importante para compartilhar com todos." O auditório ficou em silêncio. Carolina ergueu os olhos de seu estado devastado, imaginando o que poderia acontecer a seguir. "Ao longo desta competição, tenho sido incomodada por sentimentos familiares sobre o estilo matemático do Sr. Santos." Fernanda continuou. "Sua abordagem, seus insights, suas soluções elegantes, elas me lembraram de alguém excepcional que conheci." Fernanda fez uma pausa, seus olhos encontrando Rafael entre os competidores. "Finalmente me lembrei. Rafael Santos foi um dos meus alunos de doutorado mais brilhantes na Unicamp, há 7 anos. As revelações caíram como um raio. O rosto de Carolina empalideceu completamente quando as implicações a atingiram. Fernanda apresentou uma pasta com documentos oficiais da Unicamp. "O Sr. Santos concluiu todos os cursos de doutorado com a mais alta distinção. Ele tinha concluído os exames de qualificação, passado nas revisões abrangentes e estava profundamente envolvido na pesquisa de dissertação sob minha supervisão." Os detalhes devastadores continuaram. "Seu recorde: 3,94 de média nos trabalhos de pós-graduação, 2 artigos publicados em periódicos importantes da SBM, Sociedade Brasileira de Matemática, Prêmio de Melhor Monitor de Graduação e prestigiosa Bolsa de Pesquisa, CNPq." O silêncio atordoante era ensurdecedor. Carolina percebeu que havia humilhado sistematicamente alguém cujas credenciais acadêmicas excediam as suas. O Sr. Santos retirou-se voluntariamente durante seu último ano para cuidar de sua mãe durante o tratamento contra o câncer, aqui em São Paulo. Fernanda continuou, sua voz embargada. "Sua saída foi uma perda tremenda para a nossa comunidade acadêmica. O acerto de contas institucional foi imediato. Os administradores da USP presentes entenderam que haviam empregado um matemático de nível de doutorado como faxineiro por 5 anos devido à sua própria cegueira preconceituosa. A cruel piada de Carolina sobre casamento agora parecia tragicamente irônica. Ela havia feito aquela proposta irreverente a alguém mais academicamente realizado do que a maioria dos professores titulares. A transmissão ao vivo explodiu em choque e indignação. Os espectadores perceberam que tinham testemunhado um preconceito sistemático, se expondo ao Brasil inteiro. O telefone de Rafael vibrou com mensagens da Unicamp, oferecendo readmissão imediata e financiamento integral. USP, UFRJ e IMPA seguiram dentro de minutos.
Mas enquanto as câmeras focavam na expressão humilhada de Carolina, todos se perguntavam a mesma coisa. Como a mulher que passou semanas tentando destruí-lo reagiria ao descobrir que tinha como alvo alguém que não era apenas seu igual intelectual, mas seu superior em todos os aspectos mensuráveis? A conversa mais importante ainda estava por vir. O que acontece quando o orgulho encontra a verdade imperdoável sobre si mesmo? Horas depois, o auditório estava vazio, exceto por 2 pessoas. Carolina sentou-se sozinha na primeira fila, olhando para os quadros brancos onde sua visão de mundo havia sido sistematicamente desmantelada. Rafael aproximou-se silenciosamente, ainda vestindo seu uniforme de manutenção, apesar das ofertas vindas de universidades de elite do Brasil inteiro. Carolina, disse ele suavemente, usando seu primeiro nome pela primeira vez. Ela olhou para cima com lágrimas nos olhos. Eu te devo mais do que um pedido de desculpas. Eu te devo reconhecimento de quem você realmente é e reconhecimento de quem eu me tornei ao tentar destruí-lo. Sua voz falhou com remorso genuíno. Deixei que o preconceito me cegasse para o brilhantismo. Tenho vergonha de cada palavra cruel, de cada gesto desdenhoso, de cada momento em que te tratei como menos que humano. Eu me comportei de uma forma que vai contra tudo o que a ciência deveria representar. Rafael sentou-se ao lado dela, sua presença gentil apesar de tudo o que ela tinha feito. Carolina, você não é a primeira pessoa a julgar pelas aparências, mas você pode ser a primeira a realmente entender o que estava errado. O silêncio se estendeu entre eles, pesado com possibilidade. Sobre minha ridícula proposta de casamento, Carolina sussurrou, suas bochechas queimando de constrangimento. Eu não tinha o direito. Foi cruel e arrogante. Rafael sorriu, o primeiro calor genuíno que ele demonstrou a ela. Na verdade, você está retirando a oferta? Carolina se virou para encará-lo completamente, a vulnerabilidade substituindo a arrogância pela primeira vez. Se você estiver disposto a conhecer o meu verdadeiro eu, não a professora preconceituosa, mas a mulher que acabou de aprender algo profundo sobre si mesma, eu gostaria de te convidar para jantar, como iguais. Eu gostaria disso, Carolina. Acho que nós 2 temos muito a aprender um com o outro. 6 meses depois, as manchetes dos jornais universitários contaram uma história extraordinária. O doutor Rafael Santos retornou à Unicamp para concluir seu doutorado, enquanto atuava como pesquisador visitante, com bolsa integral da FAPESP. A professora Carolina Silveira estabeleceu o programa de bolsas Talentos Invisíveis para identificar e apoiar trabalhadores da USP com potencial acadêmico negligenciado. O relacionamento deles havia florescido em algo que nenhum dos 2 esperava. Um amor baseado no respeito mútuo e na igualdade intelectual. Eles eram vistos frequentemente caminhando juntos pelo campus da USP, discutindo equações e publicando artigos em coautoria. Mas a história deles desencadeou algo maior. Movimentos nas redes sociais incentivaram as pessoas a olhar além dos uniformes e cargos. Universidades em todo o Brasil revisaram suas práticas de contratação e criaram programas de apoio para funcionários. Inúmeras histórias surgiram de mentes brilhantes trabalhando em lugares inesperados. Seguranças com mestrado, cozinheiras com doutorado incompleto, motoristas com diplomas engavetados. O vídeo da competição se tornou viral, com mais de 5 milhões de visualizações, usado em escolas e universidades como exemplo de como o preconceito pode cegar até as mentes mais brilhantes. A narrativa que havia aberto esta jornada retornou com uma força silenciosa. Inteligência não veste uniforme. Brilhantismo não requer pedigree. Amor não segue hierarquias sociais. Quantas mentes extraordinárias você está ignorando hoje?
Quantas suposições você está fazendo sobre as pessoas que servem seu café na padaria, limpam seu escritório ou trabalham em empregos que a sociedade considera comuns? Da próxima vez que conhecer alguém, olhe além da superfície. Ouça suas ideias. Respeite seu conhecimento. Você pode descobrir que a pessoa que você menos espera é exatamente quem você mais precisa conhecer. Se essa história mudou a forma como você vê as pessoas, compartilhe. Se isso fez você questionar suas suposições, comente abaixo. E se você já foi subestimado, conte-nos sua história. A imagem final mostrou Carolina e Rafael caminhando juntos pelo campus da USP, no Butantã. A professora e o doutorando, agora iguais no amor e na matemática. A prova de que as equações mais bonitas às vezes se encontram no coração humano. Que pessoa extraordinária você vai notar hoje?